Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, apenas o verso 28. Preste bem atenção, essas palavras chamam muito a atenção de qualquer um que teme a Deus e está sempre atento à palavra do Senhor. 1 aos Coríntios 15, verso 28. Estaremos lendo já, acredito que já encontraram, amém? Vou ler. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Diga comigo, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Esta frase é o nosso tema e com certeza, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o reino de Deus estará estabelecido em sua plenitude e aí teremos a abundância de justiça e de paz. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para este momento da palavra, rogando o Senhor que fale de forma pessoal, de forma profunda a cada coração, suprindo necessidades, mostrando e guiando o teu povo no teu bom caminho. Abençoe aqueles que estarão ouvindo de longe, aqueles que receberão essa palavra e serão, Senhor, também abençoados em outros lugares. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. O objetivo da conversão é a entrega da vida a Deus. Porém, a conversão não é a garantia de que já entregamos tudo a Deus. Muitas pessoas se convertem por causa de apertos financeiros, doenças, desavenças familiares, decepções afetivas, medo da morte e por muitas outras causas. Então, nem sempre a conversão ela é motivada pelo desejo de se entregar a Deus. As causas das conversões são várias. Porém, Deus poderá, sem dúvida alguma, usar todas as circunstâncias para acabar nos conduzindo à entrega, porque o fim maior da conversão é a entrega, é a rendição a Deus. E esse processo pode demorar um pouco. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós nos deparamos é com um perigoso inimigo chamado ego. Nós temos muitos inimigos externos, mas o ego é um inimigo interno, que ninguém escapa dele, tem que enfrentá-lo e vencê-lo. Nós passamos, às vezes, um longo tempo da nossa vida cristã tentando conciliar a vida cristã e a vida do ego. Porque nós dizemos assim, eu já me converti, já estou lendo a Bíblia, estou na igreja, mas a gente não trata o ego, a gente não enfrenta o ego, e ele está lá, no mesmo lugar, embora você converteu. E a gente tenta conciliar, não é o meu temperamento, não é a circunstância, não, afinal de contas foi uma situação que me pegou desprevenido. A gente arruma 1001 desculpas para tentar conciliar e acomodar o ego no lugar que ele não devia estar, que é dentro do nosso coração. Uma meia entrega da vida a Deus não é o objetivo final da conversão. A conversão tem como objetivo uma rendição completa, uma entrega total. E o grande trabalho de Deus na nossa vida, a partir do momento em que nós nos convertemos,
O trabalho de Deus é nos conduzir em direção a esta rendição total a Ele. Por isso a Bíblia diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Esse é o objetivo final. Se nós escolhermos viver apenas 50% para Deus, viveremos. Todavia, nós precisamos saber que durante nosso viver cristão, nós só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Mas a pergunta surge da seguinte forma: pastor, me esclarece de forma clara, simples, o que é o ego? Outro dia eu fui no supermercado fazer uma comprinha rápida. Eu ia comprar um fardinho de água e comprei. Peguei por aquele plástico que a gente carrega as 6 garrafinhas de água e vim rapidinho e coloquei o fardinho de água bem na ponta do caixa. Só que eu observei que tinha uma senhora assim muito perto do caixa e rapidamente olhei e vi que na mão dela não tinha nada, nenhum objeto. Eu pensei comigo mesmo: certamente o caixa está livre, né? Mas quando eu coloquei o fardinho de água na ponta do caixa, ela me deu uma olhada assim de cima embaixo e disse: o senhor não está pensando de passar isso aí não, né? Eu falei: até que estava, até que estava. Ele disse: eu estou na frente. Eu disse: também pensei da possibilidade disso, mas não vi nada na mão da senhora, eu pensei que já estava. Ele disse: é que eu estou esperando a minha filha fazendo as compras e já assegurei o meu lugar aqui. Eu disse: a senhora podia deixar eu passar só isso, é só isso. Ele disse: o senhor não vai passar e vai tirando isso daí. Eu peguei o fardinho de água e disse: desculpa, a senhora está certa, eu que estou errado. Peguei minha aguinha e parti para outro rumo, para outro canto. Irmão, o ego é isto. O ego é não dar preferências para ninguém. O ego é não ter gentileza. O ego é não querer o bem para ninguém, só para si. Onde o mundo é construído em torno de nós mesmos. É por causa do ego que muitas famílias desfalecem, esfacelam. É por causa do ego que muitos casais divorciam. É por causa do ego que surgem crises pessoais, familiares, nacionais e mundiais. Agora, semana passada, uma senhora atravessa a sua picape numa rua, numa avenida, para obstruir a passagem, o caminho dos fiscais da imigração americana, e para ali, e os policiais descem, batem no vidro, disse: abre a porta. Ela disse: não vou abrir a porta. Ela estava determinada que iria infringir a lei, porque ninguém pode obstruir uma via pública, e ela estava obstruindo inclusive a passagem de autoridades. O ego dela estava bem agasalhado dentro da picape do coração dela. Mas tinha um policial que o ego ainda era maior do que o dela. E ela, quando um policial tentou abrir a porta, ela arrancou com o carro, e o policial, que estava com o ego exaltado, sacou da arma e deu um tiro nela e a matou. Os Estados Unidos está em convulsão, porque está todo mundo com ódio da polícia migratória e estão fazendo quebras e manifestações. O que é o ego? Ego é isto: eu sou o centro, só eu tenho direitos, eu não tenho que prestar responsabilidade com ninguém, você tem que ficar debaixo dos meus pés, eu não te obedeço, eu não aceito, eu não quero. E o policial também cheio de ego, né? Ele disse: por que não me obedeceram? Por que tiveram que infringir a minha autoridade? O ego é isso: é eu, é minha, eu quero, eu sou. O ego é muito indelicado. O ego é muito perverso. É por causa do ego que países estão sendo destruídos. É por causa do ego que os grandes conflitos acontecem dentro
do contexto mundial. É por causa do ego que líderes mundiais se confrontam, se desafiam. O ego está no casebre, está no palácio. O ego está na rua. É por causa do ego que as pessoas invadem um sinal fechado, fecham o outro, não dá direito à preferência para ninguém, não cede. É o ego. O que é o ego, pastor? É isto. E ele está dentro da gente. A gente nasce com ele forte, com ele precisando ser tratado, com ele precisando ser realmente tocado por algo maior, para que ele não venha nos dominar. Porque o ego não apenas leva a conflitos e a divergências e a contendas e a guerras. O ego vai levar para o inferno. O inferno vai ser um lugar abarrotado de gente egoísta, de gente perversa, de gente que quis ser o centro, que achou que era o maior, que todo mundo tinha que curvar diante dele. Jesus foi o maior de todos, se você quer ver ele apenas como homem, né? Ele foi o maior de todos os homens, se você quer ver como homem. Ele, embora ele era Deus, mas sendo Deus ainda muito mais avançado a condição que Jesus colocou. A Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Então o maior se fez o menor, e os pobres mortais, os homens, míseros homens deste mundo, que são pequenos por natureza, porque são pobres em virtude, querem ser maiores, querem ser o centro. Satanás também queria ser grande e ser o maior. Foi reduzido à sentença do abismo do inferno. Jesus era o maior, fez-se o menor. Hoje, o nome de Jesus é proclamado sobre todos os nomes. O que é então esta questão do ego? Vamos voltar aqui à última sentença que eu falei. Só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. O Senhor Jesus disse em Mateus 13, 45, 46: outrossim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, preste atenção, vendeu tudo quanto tinha e comprou. O comprador de pérolas perguntou: esta linda pérola é muito cara? O vendedor respondeu: é a mais cara de todas, é caríssima. Deu uma pausa, olhou para o comprador e disse: mas qualquer um pode comprá-la. O homem, assustado, disse: mas como, se ela é caríssima? O vendedor disse: esta pérola vale tudo quanto uma pessoa tem. O reino de Deus vale tudo quanto você tem. Ele é caríssimo, mas você pode tê-lo, se você estiver disposto a entregar tudo, a vender tudo. Pelo gozo de possuir aquele campo, o homem foi e vendeu tudo quanto tinha e o comprou. Jesus disse: isto é o reino, isto é a conquista do maior tesouro. Quando ele disse para o jovem rico: vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e me segue, aquele rapaz pensou que ficaria empobrecido ao entregar a sua riqueza para pessoas necessitadas, apenas pela condição que Jesus impôs: vem e segue-me. A Bíblia diz que ele retirou-se triste. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas no coração. Quão difícil é. Paulo
entendeu muito bem a questão da entrega, da rendição, do abrir para Deus, de derramar perante Deus. Ele disse: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 8 e 9. Esta foi a divisa de Paulo: perder tudo para ganhar a Cristo, entregar tudo para ter Cristo, para que Cristo seja engrandecido na minha vida, para que eu possa entender a plenitude de Cristo. E olha que Paulo foi um dos homens mais iluminados que este mundo já viu. Mas muito tempo depois, Paulo ainda está dizendo que eu possa ganhar a Cristo. Porque Paulo entendeu que dentro deste reino, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, as riquezas são inesgotáveis. Você nunca tem muito, sempre tem muito para você ter, mais para você ter. Pastor, eu quero entender melhor então sobre essa entrega. Bom, eu posso dizer uma coisa para você: a entrega não acontece, nem sempre acontece de uma forma imediata. A gente vai entendendo isso devagar. Nem sempre acontece rapidamente e nem sempre acontece pacificamente. Bom seria se a gente pudesse entender o ecoar dessa mensagem, como Deus está falando hoje aqui conosco, e a gente pudesse ceder no coração e dizer: Senhor, tudo para Ti, tudo, ó Cristo, entrego a Ti, tudo eu entrego a Ti. Bom seria se o nosso coração rendesse, você agora começasse a tremer na presença de Deus, e você começasse a entender que você tem uma porção ainda de ídolos no coração, e você começasse a quebrar no seu coração e na sua mente, cada um deles, dizendo: Deus, tudo para Ti, tudo. Eu sei que você dobraria seu joelho aqui publicamente, em lágrimas, em pranto e talvez até em gritos, e dizendo: Pai, me perdoa meu egoísmo, que eu tenho vivido nele, porque Senhor, o Senhor tem muito mais para mim. O que eu quero agarrado com isto? Eu abro mão. Uma criancinha chegou chorando perto do pai, com uma botijazinha presa na sua mão, chorando. O papai olhou, disse: calma, filhinha, calma. Ela tinha enfiado a mão dentro daquela botija, aí alguma coisa aconteceu, ela travou a mão. Aí o papai disse assim, analisou rápido a situação, disse: filhinha, ele tirou uma nota do bolso, disse: se você abrir a mão, eu te dou esse. Ela tinha segurado uma moedinha de 10 centavos. Quando ela segurou a moedinha, a mão cresceu, não saía. Aí o pai disse: se você abrir mão daí, aí dentro, abrir a mão, eu te dou esse. Aí a menina inteligente abriu a mão, a moedinha caiu lá, fez o barulho. O pai disse: tira a mão agora. A mão dela saiu livremente. E o papai deu para ela a nota muito maior. Deus está dizendo para nós: se você abrir mão, eu te dou algo maior. Você está sofrendo à toa, você está desesperado à toa. Esse negócio aí foi uma armadilha para você. Mas se você abrir mão, eu te dou algo maior, melhor, mais duradouro, mais perfeito, mais compensador. O processo da entrega e da rendição pode ser longo e pode ser turbulento. A falta de quebrantamento de coração é a principal causa da pobreza espiritual na igreja. Esse quebrantamento que leva à rendição, à entrega, a falta dele está sendo a causa da pobreza espiritual entre os cristãos. Os cristãos têm uma fonte de água e estão passando sede. Os cristãos têm uma riqueza inestimável, estão pobres. Os cristãos têm a promessa de todos os dons do Espírito Santo e não tem nenhum. Sabe por quê? Porque nós estamos valorizando coisas que não são, que não servem, que não precisam, que são inúteis. E estamos perdendo
aquilo que realmente é digno, é honroso, é glorioso, que engrandece o nome de Jesus Cristo. Geralmente, enquanto nós temos uma saidinha, um jeito de escapar, nós nos esquivamos da rendição completa. Achamos que dá para viver como um meio cristão. O mundo está abarrotado de meio cristãos. Tem meio cristãos para todo lado. Você não é da igreja? Não, sou da igreja. Você é desviado? Não, não sou desviado. Eu nunca vi você na igreja. Não, é que eu não tenho como ir. Eu vou na Páscoa e no Natal. Meio cristão. Ele não aceita de jeito nenhum. Se alguém disser que ele não é cristão, ele briga. Ele fica bravo. Não, eu sou cristão. Mas ele não entrega sua vida a Deus. Achamos que dá para viver como meio cristão. Mas esta posição que muitos estão vivendo vai findar em algum momento. Prepare-se. Vai. Você anda falando por aí nas suas orações que ama Jesus, que quer servir a Ele, que quer entregar a Ele. Ele está anotando tudo. Cuidado, não brinque com palavras. Você já falou muitas vezes que sua vida é do Mestre. E Ele já anotou. E Ele vai fazer isso cumprir. De acordo. Vamos pegar o maior de todos os exemplos que eu encontro na história da humanidade, na Bíblia. O exemplo de entrega e de rendição. Qual é o maior exemplo? Cristo, Jesus Cristo. Na experiência de Jesus, a morte do ego e a rendição passou por 3 estágios. Preste atenção nisso. A mensagem toda é para terminar com isso agora. Na vida de Jesus, então, esta rendição e esta morte do ego tem que passar obrigatoriamente por 3 momentos. Eu vou ler. Ouça a leitura primeiro bíblica. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Existe na caminhada do cristão o ponto da entrega. E este ponto da entrega foi vivido até pelo próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Existe o ponto da entrega. O que é o ponto da entrega? O ponto da entrega é aquele limite que Deus nos permite ir com a nossa vida do ego. Deus permite a gente ir até certo ponto. Neste texto em que eu acabei de ler, Lucas, ele diz um pouco mais adiante que Jesus fazia aquilo costumeiramente. Ele ia sempre para o jardim do Getsêmani orar. O ponto da entrega é exatamente aquele lugar que você já estabeleceu de comunhão com Deus, mas que Deus vai te confrontar ali para te levar mais fundo. Ou seja, nesse ponto Deus vai dizer para você: entrega tudo, senão eu vou te quebrantar. Você já viu falar naquela história que Deus, como oleiro divino, Ele pode quebrar o vaso? Não é brincadeira não, Ele pode mesmo quebrar o vaso. E às vezes Ele quebra, porque o vaso está mal feito. Deus diz: não, esse vaso não vai ficar feio não, eu vou quebrá-lo, fazê-lo de novo. De vez em quando Deus olha para nós, já Paulo diz que nós somos vasos, né? Na casa de Deus somos vasos. E devemos ser vasos para a honra, de honra.
Mas aí o Senhor diz: esse vaso não ficou muito legal não. Eu vou ter que dar uma esmiuçada nele. E aí você diz: Jesus, o que está acontecendo? Minha vida está de perna para o ar. O que está acontecendo, Senhor? Estou orando todos os dias, não parei de ir na igreja. Calma, o oleiro tem direito a fazer o que ele quer com o vaso, o que ele quiser. E o vaso não pode dizer para o oleiro: por que fazes isto? Nós sempre temos que dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Foi o que Jesus fez naquele momento. Era um momento que ele nunca tinha vivido naquela intensidade. Então ele chega diante de Deus e diz: Pai, se for possível, passa esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus pode usar, se Ele quiser, Ele pode usar perseguições, decepções, prejuízos, doenças, desemprego, abandono, angústia, tristeza e até a depressão para quebrantar um ser humano. Porque é o seguinte, Jesus disse que é melhor entrar no céu coxo, faltando um pé, uma perna, do que ter todas as duas pernas e seres lançado no inferno. Então o Senhor vela pela sua alma. Um dia você vai ter um corpo glorioso. Se a sua alma estiver transformada, purificada pelo sangue, trabalhada por Deus, pode ficar tranquilo. Perdi, Senhor, perdi uma mão, perdi o pé. Se isto vai te favorecer a não andar mais em caminhos tortuosos, levanta a mão para o céu e aguarda o corpo glorioso, porque ainda é melhor. Ainda é melhor. Deus então pode tirar coisas valiosas de nós, se Ele achar que esse caminho vai quebrantar você e te levar à rendição. Ele pode fazer qualquer coisa para aniquilar o nosso ego. Paulo escreveu e disse assim para os irmãos em Corinto: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 10. Paulo está dizendo: Deus permitiu que nós passássemos por uma tribulação tão severa que a gente pensou que ia morrer. Nós já tínhamos perdido a esperança da vida. E o objetivo era que nós não confiássemos em nós, mas em Deus. Um dia Jesus pegou os apóstolos e disse: vamos passar para o outro lado do mar. Os apóstolos conheciam muito bem o mar da Galileia e sabia que toda noite o mar da Galileia tinha tempestades. O vento fresco soprando das montanhas, dos lugares de vegetação, colidia com o ar quente na superfície da água, e aquela colisão de temperatura fazia com que ondas se levantassem 3, 4, 5 metros. E foi o que aconteceu. Jesus disse: entrem. A Bíblia diz que Jesus ordenou: entrem no barco e passem. É difícil entender isso, mas Jesus nos ordenar a entrar numa tempestade é difícil de entender, mas foi o que aconteceu. Jesus pode ordenar uma tempestade. Ele não permitiu que a tempestade alcançasse Jonas, porque Jonas estava fugindo de Deus. E depois Jonas foi parar lá no ventre do grande peixe, e no meio das entranhas do grande peixe clamou a Deus, e a Bíblia diz que Deus o ouviu. É que Jonas era um bom profeta, mas ele tinha que ficar melhor. Ele ainda estava fugindo de Deus. Quando Deus mandava ele para a direita, ele ia para a esquerda. O ponto da entrega geralmente é o lugar onde Deus prova a nossa fé. E lembremos-nos, a fé só tem valor a fé que foi provada. Porque para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. O ponto da entrega é onde Deus prova a nossa obediência. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia provado a sua obediência ao Pai, porém agora, no final do seu ministério, ele foi guiado para o Getsêmani, para esvaziar-se completamente de si mesmo. E olha que Jesus era o filho obediente do Pai, mas ele tinha que chegar nesse limite, nesse ponto. Por isso Deus o permite ir para o Getsêmani naquela noite. A Bíblia diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É difícil entender esses versículos. Os teólogos entram em parafuso aqui. Jesus aprendeu a obediência? Não é que ele não sabia a obediência. A palavra na realidade quer dizer, ele teve a oportunidade de pôr a sua obediência para funcionar. Naquele momento, a Bíblia diz que Jesus então teve toda a oportunidade para dizer, Pai, o meu compromisso é em fazer a tua vontade, absolutamente, inteiramente. A Bíblia diz que então ele vai até a morte e morte de cruz. A prova da obediência ocorre quando nós somos confrontados a fazer uma única escolha entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Tem pessoa que fecha os olhos e diz, eu quero é isso que eu vou seguir. Para! Você chegou no ponto, no limite da entrega, é a hora certa de você dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Se você perder aquilo que você quer, mas não é a vontade de Deus, pode doer. Mas vai doer muito mais se você deixar a vontade de Deus e seguir a sua. Pode não doer agora, mas vai doer mais na frente. Então agora, creia que se Deus está fechando uma porta, impedindo que algo aconteça, que você já viu que não é a vontade de Deus, não insista. Ceda. A segunda etapa daquele estágio que eu disse, o primeiro foi então o limite. Agora nós vamos ver o preço da entrega. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava dizendo, Pai, se queres passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz logo a seguir, que ele suou grandes gotas de sangue. O preço da entrega levou Jesus a uma intensa agonia. Irmãos, se quisermos viver totalmente para Deus, não podemos evitar certas dores. Saiba disso. Se você quer viver totalmente para Deus, esteja disposto a assumir certas dores. Paulo disse, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. A gente tem pregado um evangelho de ilusões, evangelho que resolve tudo, acaba com o sofrimento, com a necessidade de renúncia. É só o venha a nós, né? Mas nós temos esquecido que o evangelho é o evangelho da entrega. Não é, irmão, não é tão importante o que você já tem de Deus, sabia? Ah, mas isso é importante. Mas não é tão importante. É mais importante o que Deus tem de você. O que nós temos de Deus é bom. Mas e se eu tiver muita coisa? Tem muitos ímpios que têm muita coisa, já recebeu muita coisa de Deus. Os ímpios, Deus permite eles ter o sol brilhando todo dia para eles, a chuva caindo para eles. A Bíblia diz que Deus dá para o justo e para o injusto. Mas o ímpio, Deus não tem nada da vida dele. Na hora que encerrar a caminhada dele, ele não vai para aquele lugar que só vai quem entregou a sua vida a Deus. Ele não vai. Então ter algo de Deus todo mundo tem. E tem gente que tem até muito de Deus e fica gabando-se disso. Ah, Deus já fez isso para mim, já fez aquilo, um milagre aqui, outra acolá, uma cura aqui, outra acolá. E eu pergunto, e quanto Deus já tem de você? Quantos homens
deixaram tudo por amor a Cristo. Foram para lugares desertos, países distantes, única e exclusivamente pela motivação de render-se a Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Quantos missionários não fizeram isso? Carlos Studd, da Inglaterra, era um dos jovens mais ricos da Inglaterra, porque ele era herdeiro de uma fortuna. Mas foi exatamente no auge da sua vida de esportista, jovem, fluente, cheio de amigos, que Jesus alcançou ele. Quando Jesus salvou Carlos Studd ficou tocado pelo amor de Deus, pela salvação de Cristo. E ele disse: eu quero entregar tudo a ti, Senhor. E Carlos Studd dispôs a ser missionário. Ele foi para a China, ele foi para a Índia, ele foi para vários países. Ele gastou a vida dele para Deus. Quando ele estava, se não me falha a memória, na Índia, se não me falha a memória, ou China, ele conheceu uma outra missionária. Ele era solteiro, ele conheceu outra missionária, muito de Deus, a mulher, uma moça de Deus. E eles começaram a ter um compromisso de oração e sentaram, disseram: vamos casar, vamos. Seu objetivo é servir a Deus, o meu também é. Então nós podemos construir uma vida em comum para a glória de Deus. Tudo bem, vamos continuar orando e preparando o casamento. Aí passou uns dias, Carlos Studd chegou na noiva dele e disse: olha, minha querida, nós vamos casar só porque eu fiz uma promessa para Deus. Ela sabia que ele era muito rico, herdeiro de uma fortuna. Estava no campo missionário, mas ainda era herdeiro. Aí ele disse para sua noiva, disse: olha, querida, eu não sei se você ainda vai querer levar à frente o noivado, porque eu fiz um compromisso com Jesus. A hora que a gente se casar, eu vou abrir mão legalmente, vou assinar um documento, abrindo mão da metade da minha fortuna, eu vou entregar tudo para a obra de Deus. Então não sei se você ainda quer casar comigo. Ela disse: não, se você fizer isso, eu não quero casar com você. Disse: eu sabia. Ela disse: eu não quero, se você não assinar que está entregando tudo. Se você quiser entregar só a metade, você não serve para ser o meu esposo. E ele, aí é claro, ele levantou a mão para o céu e disse: é isso mesmo que você acredita que quer? Ela disse: simplesmente é isso que eu quero, ou é tudo dele? Metade não. Ele disse: então eu vou abrir mão de tudo. E ele assinou um documento abrindo mão de toda a herança dele, inclusive dentre muitas partes da herança que ele mandou para Hudson Taylor, uma boa fortuna, para George Miller, que tinha um orfanato de 6.000 crianças lá em Bristol, na Inglaterra, me parece. Ele foi mandando para aonde ele podia e disse: esse dinheiro não vai entrar no meu bolso, eu abro mão dessas riquezas para o reino de Deus. Que moça, hein? Se você abrir mão só da metade, não serve para mim, tem que ser tudo. A entrega exige não apenas que nós sejamos bons crentes, a entrega exige que você esteja morto com Cristo. Não é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que cantar um bonito hino. Como está escrito, disse Paulo: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8,36. É perfeitamente justo pagarmos o preço pela fé em Cristo, afinal de contas Ele entregou a sua vida por nós. Deus é dono de tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a Ele eternamente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Carlos Studd um dia disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu venha fazer por Ele será grande demais. Nenhum. Ele não fez o maior de todos? E aí, vamos terminar por aqui.
tem o limite, o ponto da entrega, tem o preço da entrega, mas tem o melhor que eu deixei para o final. Tem a paz da entrega, tem a recompensa da entrega, tem a bênção da entrega. A Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus está ali dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, a Bíblia diz assim: apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Muitos cristãos ainda não conhecem a paz da entrega, relutam com medo de entregar tudo a Deus e perdem o melhor de Deus. A entrega não é algo simples ou fácil de praticar, porém, quando praticada, resulta em glória e honra dos céus para a nossa vida. Conforme disse Davi: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Só tem essa confiança quem entregou tudo a Deus. É preciso aprender a confiar totalmente em Deus. Por quê? Por quê, pastor? Porque quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos ficar de pé. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o Senhor está te convidando e desafiando você. Você quer ser o meu discípulo mesmo? Minha discípula? Ainda está querendo? Depois de ouvir uma mensagem, uma pregação tipo essas, Jesus pregou muitas e várias, claro, com muito mais virtude e poder do que essa. E às vezes ele voltava para os discípulos e dizia: vocês vão querer me deixar? Vocês ainda estão dispostos a me seguir? Alguns tinham deixado ele, sim. Houve um período no ministério de Jesus que muitos o deixaram. Mas numa dessas vezes Jesus olhou para os apóstolos e disse: e agora, vocês vão me deixar? Pedro tomou a palavra e disse: como, Senhor? Nunca, jamais. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Irmão, irmã, diga hoje para Jesus: Senhor, dura é a sua palavra, mas eu não vou deixar o Senhor por nada. Para onde iremos nós? Diga para Jesus hoje: Senhor, eu vou entregar, eu vou vencer esse ego. Eu não quero ele comigo, ele é execrável, ele é ruim, ele é perverso. Eu quero ser um crente quebrantado, contrito. Eu quero que a sua vontade cumpra na minha vida. Eu não vou debater, eu não vou confrontar ninguém, não vou brigar, não vou atrás de estabelecer meus direitos, meu nome. Eu vou atrás da sua glória, do seu Espírito, vou atrás da sua presença. Eu quero buscar, é aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me revista do seu poder, da sua virtude. Eu quero ser revestido do Espírito de mansidão, de humildade. Eu quero ter o poder de Deus na minha vida para ajudar os necessitados, curar os enfermos, libertar os oprimidos. O que eu quero, Senhor, é que a tua glória resplandeça sobre este mundo. É que o Senhor cresça para que essa injustiça acabe, para que o medo acabe, para que acessem. Venha o teu reino. Vai acontecer isso? Vai. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, Deus será tudo em todos. E o dia que Deus for tudo em todos, não vai sobrar mais lugar para o diabo e seus demônios, não vai sobrar lugar mais para a perversidade, para o pecado. Deus sendo tudo em todos, nós reinaremos felizes com Ele. Vou te pedir, coloque a sua mão assim no peito, sobre o teu coração. Diga comigo: querido Jesus, te seguirei todos os dias da minha vida. A minha vida é tua. Eu entrego tudo em tuas mãos.
me rendo diante de Ti. Reconheço o Senhor como meu Deus, meu Salvador. Me cobre com a Tua mão, derrama o Teu Espírito, apaga meus pecados, transforma-me, vivifica a minha vida. Eu quero ser revestido das virtudes celestiais. Cumpra-se em mim a Tua vontade, que por meio da minha vida o Teu nome seja exaltado, hoje e eternamente, até que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Agora fale com Deus livremente por um minuto só. Pai Celestial, obrigado. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te glorificamos neste lugar, Senhor. Com certeza, Senhor, esta é uma noite especial, onde o Espírito de Deus está entrando em nosso coração de uma forma plena, onde a palavra de Deus está nos arrastando para perto de Ti, rompendo, Senhor, coisas que nos prendiam, quebrando, Senhor, laços, quebrando, Senhor, armadilhas que o inimigo talvez esteja preparando contra nós. Neste dia estaremos nas Tuas mãos, seremos guardados pelo poder do santo nome de Jesus, seremos protegidos porque estaremos escondidos no esconderijo do Altíssimo, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústias. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Sim, meu Deus, abençoe, guarde, proteja, fortalece, unge o Teu povo, para que este povo do Senhor seja um povo forte, porque eles vivem debaixo do Teu poder, da Tua soberania, da Tua vontade, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado, bendito seja o nome de